Bom, nesse vídeo nós vamos ver como criar um teste automatizado, um teste de caixa preta automatizado usando o JUnit no Eclipse. Eu tenho aqui uma classe que se chama livro, ela tem um método que faz um cálculo, ó, que chama imprime valor. O que eu faço nesse método? Eu mando um valor do desconto, tá? A menos que ele seja zero, tá? Eu calculo o valor do livro, multiplico pelo desconto, né? E decremento esse valor do preço do livro, certo? Então, se o livro custa R$100 e eu mandei um desconto de 20%, então vai ficar 100 menos 100 vezes 0,2, né? Vai dar 20. Então, 100 menos 20 vai dar 80. Tem que retornar 80. Bom, então, como é que eu vou fazer esse teste de caixa preta? Eu vou vir aqui no projeto, pedir para criar, tá, um novo, vim aqui em outro, order, e procuro, tá? Posso vir aqui na mão mesmo procurar, né? Certo? JUnit, certo? Ou posso digitar aqui em cima, certo? O que interessa é que a gente tem que marcar os casos de teste, certo? Nós queremos incluir um caso de teste. Aí você clica em Next, tá? Ele pergunta qual que é o nome desse caso. Nós vamos testar o livro, né? Então, podem criar padronizações próprias, mas é bom deixar claro que essa classe que vai ser criada é uma classe de teste. Então, teste livro, certo? E aí, tá? Ele vai perguntar assim, mas de qual teste, qual classe, né? Ele se refere. Então, nós vamos lá procurar a classe livro, certo? Na declaração ele já vai usar essa informação, certo? Ele deve ter dado esse erro aqui porque eu já tenho uma classe livre. Ele não liberou finish aqui porque eu já tenho, ó, type already exists. Então eu vou teste livro 1, vou criar uma classe teste livro 1, certo? E olha lá, finalizei, tá, o processo, ele já criou essa classe aqui, tá? Ele já importou o JUnit Jupyter nessa versão, certo? Existem outras versões, as 4, as 5, né? Nessa versão atual do Eclipse ele está usando, tá, a última versão, mas vocês podem optar por outras, certo? Aí aqui ele cria a classe que eu chamei de teste livro 1, como eu disse para vocês, já tem até a teste livro ali, né? E ele vem com isso aqui padrão, tá? Esse aqui, as sessions, aí compensa vocês darem uma olhada no manual do JUnit, né? Que tem várias assertions possíveis, certo? Para ele avisar que um método ele é de teste, você tem que colocar esse @teste aqui para o JUnit reconhecer. Caso contrário, ele vai achar que é um método qualquer. Então esse teste nós vamos testar o que especificamente? Aquele método lá, ó, imprime valor. Então vou botar o nome dele para ficar fácil de saber o que ele está testando, né? Imprime valor. Ele sempre vem com isso aqui, tá? Por quê? Ele vai sempre falhar o teste. Por quê? Porque eu não implementei ainda. Certo? Então isso aqui, essa linha aqui nem precisa. Bom, o que eu preciso para testar aquele método do livro? Primeira coisa é declarar o livro, né? Vou criar um objeto livro. Certo? Ele vai estar dando um erro aqui, ele vai pedir para importar. Perdão. Na verdade, esse erro aqui ainda é erro de digitação. No caso aqui, está dentro do pacote, ele não vai pedir para importar. Certo? Aí, em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, tá, uma chamada, tá, a esse método. Ó, quando eu uso assert equals, tem várias opções de assert, perdão. Ó, então, Ctrl espaço aqui, ó, tem uma série de opções, tá? Eu vou usar nesse exemplo só um equals, que é? Ele vai testar, tá, se o resultado vai ser o que eu espero. Eu espero que, tá, tem que criar o valor do livro, né, gente? Deixa eu ver aqui se eu tenho o método set, né? E o livro.set set valor, eu vou botar esse livro valendo R$100, certo? Senão não ia funcionar.
Bom, aí o que eu vou fazer? Eu espero que o resultado seja 80. Por quê? Porque eu vou chamar esse método, ó, livro.imprime valor, tá? Vou passar um desconto de 20%. Se a gente voltar lá no método, olha só, o desconto já é passado, não é passado em porcentagem, tá? Já é em valor decimal. Então, eu vou passar aqui um desconto de 20%. Certo? Então, a expectativa que funcione é se ele voltar esse valor corretamente. Tá? Eu fiz na mão aqui, sei que se der um desconto de 20% em R$100, ele vai funcionar. Então, agora o que eu vou fazer? Eu não vou executar o programa. Eu vou clicar com o botão direito, certo? Vim aqui, tá? Run as JUnit Test. Aí eu vou executar, tá? E ele vai me retornar aqui, ó, olha só. Aqui é o console, né, a execução. Aqui ele falou assim, ó, passou. Esse teste passou, certo? Se por acaso eu vou fazer um erro, eu vou provocar um erro aqui, ó. Vou provocar um erro aqui. Vamos supor que lá no livro eu errei, tá? Pedi para ele somar em vez de subtrair, certo? Então o que vai acontecer? Eu vou ter que testar agora, tá? Se você usar o software lá agora, ele iria voltar um preço com desconto com erro, certo? E agora no JUnit, quando eu for testar aqui, ele já até fez o teste antecipadamente para mim. Olha lá, ó. Vou executar esse teste. Run as JUnit. Tá? Quando eu executei o projeto, ele já executou o teste direto, né? Mas eu queria mostrar passo a passo. Então, olha lá, executei o teste, falhou. Falar, e agora, onde falhou? Aí a gente vem nessa informação aqui embaixo, ó. Se tiver ruim de ver, você pode aumentar a tela ou dar um duplo clique. Ele vai explicar para você, certo? Ele está falando aqui, ó, o valor esperado era 80, mas veio 120, ó. Expect 80, então 120, certo? Posso fazer outros testes? Posso fazer outros testes, tá? Eu posso fazer testes para métodos diferentes, ou mesmo teste para o mesmo método, certo? Eu vou fazer um outro teste diferente. Eu só vou voltar agora a deixar funcionando corretamente, né? Certo? Certo? E aí, o que eu vou fazer agora? Nesse outro teste, tá? Eu vou testar duas coisas. Então, vocês viram aqui que ele já aprovou duas vezes, né? Aqui eu vou testar outra coisa. A gente não viu ali que no método, se eu usar um valor, se for 0, né, eu não vou aplicar desconto, certo? Então, por exemplo, agora eu quero testar essa situação, certo? Eu quero aplicar um desconto de 0. E o livro tinha que vir no valor real dele, ó lá, no valor que eu testei, certo? Vou executar aqui o teste de novo. Ó, os dois testes passaram, certo? Se por acaso esse aqui tiver um erro, vamos supor que vou forçar o erro no teste, certo? Só para a gente ver o resultado aqui. Olha lá, vai vir um teste, tá? Esse teste aqui, ele não gostou do resultado, ó, certo? Ele não gostou do resultado, certo? Tá vindo um sinalzinho aqui, certo? Ele tá falando aqui, ó, o valor esperado era 10, mas voltou 100. Então, esse teste ele não foi bem sucedido, certo? Então, eu já teria a possibilidade de fazer vários testes, tá? Em cima de um mesmo método, certo? Então, aqui, ó, falhou. Esse teste falhou, tá? Tá vendo o símbolo dele aqui? Então, eu poderia fazer várias situações. Eu posso, inclusive, pessoal, propor uma margem de erro. Aqui eu posso propor uma margem de erro. Eu posso falar assim que se errar por R$1, por exemplo, é aceitável, certo? Então, olha só, do jeito que eu coloquei ali, não vai mudar nada a execução. Tá?
não vai mudar nada da execução. O acerto vai ser o mesmo. Agora supõe assim, ó, vou forçar aqui novamente, né? Tinha que dar 80 quebradinho, né? Certinho, né? Sem valores quebrados. Agora eu tô botando aqui uma margem de erro de 1 e tô usando essa margem de erro, só pra gente ver o que acontece. Ok, ele aceitou. Se eu ultrapassar essa margem de erro, tá? Lembrando que margem de erro não é obrigatória, tá? A gente usar, mas pode ter alguns casos de valor muito quebrado, um double, assim, com muitas casas decimais, que pode dar alguma diferença, certo? E aí compensa usar esse tipo de coisa. Olha só, falhou. Falhou. Por quê? Ó? Eu esperava, tá? Que saísse, né, 82, saiu 80 e fora da margem de erro, certo? Se tivesse dentro da margem de erro, certo? Ele aceitaria, tá? Porque aqui, executando mais uma vez do jeito que estava, dentro da margem de erro, olha só, ele não acusa erro, tá? Porque está dentro da margem de erro dele. Embora aqui tenha voltado 80, 81 está dentro da margem que a gente criou. Então esse aqui é um exemplo inicial de usar o JUnit, tá? Para o teste de caixa preta isso aqui resolve, mas tem uma série de outras coisas que vocês podem pesquisar. Várias asserções aqui, vários métodos, como eu disse, que a gente pode usar. Ó. Só do método assert, desse tipo assert, olha o tanto que eu tenho. Certo? Então é muita coisa para se estudar ainda, mas esse aqui é um primeiro passo para a gente poder usar o JUnit.